Irmãos, se você tiver com sua Bíblia aí, enquanto os meninos estão indo, abre Deuteronômio 32, 35, por favor. Deuteronômio 32, 35, amém? A palavra de Deus diz: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a enxergar. Essa versão é a versão da Almeida, revistada e atualizada, amém? Irmãos, esse título pode parecer um clickbait, né? Para chamar a atenção. A gente gosta muito de fazer isso o Instagram, o YouTube faz muito isso, né? Põe um título para chamar a atenção para as pessoas clicarem lá. Veja isso, aí você vai lá ver e não tem absolutamente nada do que fala o título abençoado lá. Só que, irmãos, isso daqui não é um clickbait. Não é uma isca, um chamariz para você prestar atenção. Isso aqui é verdade e eu quero explorar isso. Algum tempo atrás, eu assisti uma pregação, um audiobook, né, de um pregador chamado Jonathan Edwards. Esse cara fez uma pregação dia 8 de julho de 1741. Ele pegou essa pregação e escreveu num livro. Hoje, se você quiser ouvir, tem audiobook de graça no YouTube. E o nome dessa pregação é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa palavra é muito forte. E Jonathan Edwards, ele não era um bom pregador no sentido de falar, ele não era não tinha uma didática para pregação, ele era um cara simples, que tinha o poder de Deus na vida dele. Só que ele não tinha recursos, ele não tinha oratória, e enquanto ele pregava, em 1741, quase 300 anos atrás, enquanto ele pregava, ele tinha que parar a pregação diversas vezes, porque as pessoas choravam tão alto e berravam no meio do culto. E a igreja tinha pilastra, as pessoas se grudavam na pilastra, como se elas estivessem sendo puxadas para o inferno. De tão pesado que foi a palavra desse homem. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você quiser, você pode procurar no YouTube, vale a pena ouvir essa palavra. É uma palavra pesada, que ela transcende o tempo, é uma palavra verdadeira, e nós vamos falar agora que algo que é muito relativo ao que ele pregou, algo muito relativo com o que ele disse. Nós vamos falar sobre o ódio de Deus. Mas você fala assim para mim, Guilherme, como que um Deus de amor pode ter ódio? Certo? Concorda, irmãos? Como que um Deus que criou o amor pode ter ódio? Primeiro nós vamos falar o que é ódio. O sentido da palavra ódio, eu procurei no latim, que a palavra é igual, exatamente mesmo, ódio. A origem no latim da palavra ódio significa aversão intensa. É uma aversão intensa, é uma forte aversão. Eu realmente não aceito este tipo de coisa. Uma vez houve uma explicação, vocês vão me entender agora. Ódio, então, é a aversão intensa a algo, uma forte aversão a alguma coisa. Presta atenção. Na física, quando eu fiz engenharia, muitos anos atrás, eu lembro que tinha uma matéria que falava de calor, de temperatura, de troca de temperatura, troca de calor, troca de luz, a troca entre a luz e a escuridão. E aí, para a física, a escuridão, ela não existe. Você sabia que não existe escuridão? A escuridão nada mais é do que a
Então, se não tem calor, tem frio. O ódio, ele não é o oposto do amor. Presta atenção nisso. Ódio não é o oposto do amor. O ódio é a ausência dele. Vocês captaram o que eu falei aqui? Eu odeio. Não é que não é o oposto do eu amo e eu odeio. O amo, você está transbordando de amor por alguma coisa, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais. O ódio é a completa ausência desse sentimento. E as coisas que Deus odeia ou tem aversão, é exatamente aquilo que o pecado reflete para o Senhor. Presta bastante atenção nisso. Quando eu era lá da minha cidade, Paraíso, um pastor falava assim que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Vocês já ouviram isso muitas vezes, né? Eu vou mais além. Deus pode até amar o pecador, como eu sei que Ele ama, porque lá em João 3,16 fala que Ele amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Está escrito isso em João 3,16, várias vezes Ele fala sobre o amor que Ele tem por nós. Só que todas as vezes que você peca, ou todas as vezes que você comete algum pecado, você está, eu já falei isso uma vez, ou algumas vezes, você está transformando o sacrifício de Cristo, que cobre os nossos pecados, em nada. Tem um pastor que diz, acho que foi, se não me engano, é o Hernando Dias Lopes, que fala que todas as vezes que você peca, você está desprezando a cruz de Cristo. É muito sério o nosso pecado. Só que Deus, Ele foi mais explícito ainda. Ele foi específico. Está claro que Deus odeia o pecado, amém, irmãos? Mas existem 6 coisas que Deus odeia, e uma que Ele abomina. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, sim ou não? Amém. Abre aí para Provérbios 6, 16 a 19. Quem tiver com a Bíblia, Provérbios 6, 16 a 19. Tem uma música até do Katz Barnea, do Brother Simeon, chamada Fariseu, que ele fala sobre exatamente esse pedaço. 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma detesta. Só para clarear, quem escreveu Provérbios foi Salomão, o homem, de acordo com a palavra de Deus, mais sábio que já colocou o pé nessa terra. E Deus disse que aquilo que Ele deu para Salomão, Ele não faria novamente. O nível de sabedoria e de poder que Salomão, riqueza que Salomão teve, foi só para ele. Então, todas as vezes que você lê o livro de Provérbios, seja lá, pode abrir aleatoriamente, igual o pastor Silas faz. Abre assim, pode pegar qualquer versículo de Salomão. Para filho, para pai, para marido, para esposa, para tudo, para trabalhador, para tudo. O livro de Provérbios é um livro mais rico, um dos mais ricos que tem na Bíblia. E eu acrescento Eclesiastes também, que também foi escrito por Salomão. Vamos lá. 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, olhos altivos, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda, discórdia entre irmãos. Amém? Amém? Essa é a palavra de Deus, irmãos. O ódio de Deus. Cara, essa palavra é muito séria, não é não? E eu trouxe isso para mim. Desde umas 2 ou 3 semanas, eu tenho refletido nisso. Eu acabei de escrever essa pregação ontem à noite. Eu até comentei, a gente estava ontem no evento da robótica da minha filha, estava conversando com um amigo meu que é da igreja, lá do Sal da Terra, e eu estava falando exatamente isso para ele, que Deus, a Bíblia é tão diferente, que Ele não faz a mínima questão de mostrar o que desagrada a Ele. Deus não faz a mínima questão de esconder os defeitos e falhas que nós temos. Deus não faz a mínima questão de esconder que um Davi fez uma coisa, que o Judas fez outra. Isso é o poder da palavra de Deus, porque Deus está falando que Ele tem pessoas imperfeitas, mas existem coisas que têm consequências, e a gente tem que estar ligado para isso. A primeira delas que Deus falou foi olhos orgulhosos. Em Daniel 4, de 30 a 37, depois você quiser ler, que estiver assistindo também, Daniel 4, 30 a 37, existia um imperador, um rei muito poderoso na Babilônia, chamado Nabucodonosor. Ele sequestrou, ele levou cativo todos os judeus que estavam lá em Jerusalém,
levou para a Babilônia para serem eunucos, para serem escravos para aquele rei. Nabucodonosor era um homem muito poderoso e muito rico. Ele era tão poderoso, tão rico, que ele se achou acima da lei. Até chegou um momento que ele se achou a própria lei. De repente ele se achou acima de Deus. E ele se achou o próprio Deus. Tanto é que nesse capítulo de Daniel 4, 30 a 37, ele olhou para o seu reino e disse: eu construí, eu sou poderoso, eu sou o Deus desta terra. Enquanto ele falava, presta atenção nisso, enquanto ele falava, o Espírito de Deus passou por ele, e ele caiu de joelhos, e se transformou em um animal, e passou 7 tempos, 7 anos, morando no mato, comendo grama, comendo bicho morto, ruminando, sei lá que animal que ele virou, se virou uma vaca, um cachorro, sei lá o que ele virou. Por 7 anos ele viveu como os animais. A unha cresceu, comia do chão, andava de gatão de 4 no chão, e virou um bicho. Depois de 7 anos, o Espírito passou sobre ele, e ele voltou à sua racionalidade. Ele levantou e disse: só o Senhor é Deus. Nabucodonosor se achou maior que Deus, se achou poderoso, grandão. Deus fez o favor de colocar ele no seu devido lugar. Olhos altivos. Eu poderia citar outros, tá, irmãos? Eu poderia citar vários textos sobre orgulho na Bíblia. Se tem uma coisa que tem na Bíblia, é o bendito do orgulho. O próprio Saul, Davi era o general de Saul. Davi poderia ser brother. Cara, eu aprendi uma coisa na minha vida: se você tem alguém do seu lado que é influente, que é poderoso, que é um cara inteligente, quer te ajudar, eu aprendi, meu avô falava essa frase: perto dos bons que a gente fica melhor. Quem é mineiro aqui vai entender. Perto de quem é bom que a gente fica melhor ainda. Tem um cara, esqueci o nome dele, ele fala o seguinte, que você é retrato das 5 ou 10 pessoas que andam próximo de você. Então Davi andava com Saul, cara. Ele tinha tudo para ser, eu tenho o melhor general do mundo. O cara vai ser fiel a mim, vai ser fiel aos meus filhos, vai me servir. Só que o que acontece? Davi vencia as batalhas. As mulheres, quando Davi chegava na cidade, cantavam, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, eles começaram a engrandecer Saul acima de Davi. O que normalmente a gente faria? Se eu fosse Saul: Davi, você está comigo? Você é fiel a mim? Porque Davi não tinha intenção de ser rei. Nenhum momento durante a Bíblia ele teve oportunidade de matar Saul dentro de uma caverna. Saul foi fazer suas necessidades fisiológicas dentro de uma caverna. Davi pegou a espada, os soldados dele falou: vai lá, Deus te entregou Saul para você matar. Ele pegou a espada, bateu, acertou a orla de Saul. Saul se assustou, ele falou assim: ai de mim, que toquei no ungido do Senhor. Ai de mim, que encostei naquele que Deus elegeu. Não era a intenção de Davi ser rei, mas Saul foi orgulhoso. Saul começou a ver que Davi era grande demais, e ele começou a ter inveja e falou: eu sou maior que Davi, e a partir de então procurou matá-lo. O que aconteceu com Saul? Saul ofereceu um sacrifício que não era para ele oferecer, e começou a desobedecer ao Senhor. Saul procurou uma pessoa que fala com mortos, eu esqueci o nome, desculpa gente, uma pessoa que fala uma vidente, obrigado pai, procurou uma vidente, e essa vidente falou que o profeta Samuel desceu sobre ela, e que falou que toda a família dele morreria, ele morreria no outro dia, e aí tudo que ela disse não aconteceu. Ele morreu mais de um mês depois, a família dele inteira não foi dizimada, porque Mefibosete ficou vivo, mas ele confiou na vidente, ele esqueceu o Senhor. Sabe, o fim da vida de Saul foi colocando uma lança sobre a pedra, e pulando sobre ela, e tirando a sua própria vida. O orgulho precede a queda. O orgulho começa no olhar: eu sou melhor, eu sou maior. Quando achamos que o mérito é nosso e não do Senhor. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não, eu vou comprar, eu conquistei. Eu trabalhei, é meu. Eu consegui. Irmãos, eu sempre falo isso, cara. Olha para os seus pés aí, ó.
olha para suas mãos, respira fundo. Esse ar que entra nos seus pulmões é dele. Então a música do Paulo Nazaré chama Pulmões, fala exatamente isso. Até o ar que entra nos meus pulmões pertence ao Senhor. Então a sua vida é dele, irmãos. É Ele que te deu tudo que você tem, é Ele que deu a vida que você tem, o seu trabalho, você só tem condições mentais, porque Deus te dá inteligência para isso. Vamos seguir. Próximo. 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª abomina sua alma. Olhos altivos, língua mentirosa. Irmãos, poderia citar outros exemplos aqui, mas vamos falar de um cara chamado Jacó. Jacó era o filho mais novo, eles eram gêmeos, mas Saul nasceu primeiro, Jacó nasceu grudado no calcanhar. Pelo direito de primogenitura, Esaú seria quem tinha o direito de ser o filho mais velho de Isaac. O que aconteceu? Quando Isaac estava velho, chamou Sara e falou: Sara, quero abençoar os meus filhos. Chama Esaú, porque Esaú é o primogênito, eu vou passar a bênção da primogenitura para ele. Irmãos, isso era muito sério, tá? A bênção do irmão mais velho, do filho mais velho, era para o judeu ainda é extremamente sério, porque é ele que vai levar o nome da família em diante, é ele que vai, na falta dos pais, ele é o responsável pela família. Se tiver outros irmãos, se tiver irmão pequeno, neto, ele é o responsável. Então para o judeu isso é muito sério. Jacó, sendo inteligente e astuto desde o começo, o que ele fez? Sara falou: seu pai quer ver seu irmão, vai na frente. Sara preparou um guisado, uma comida, uma carninha gostosa, falou: vai lá, oferece, põe uma capa, capa no seu corpo, porque Esaú era mais peludo. Se você pensar, aqui na igreja acho que não tem gêmeos, mas quando você conhece gêmeos, os caras são muito parecidos, até depois de velho. Tem uns que eu confundo até hoje, mesmo depois de velho. Mas sempre tem uma coisinha diferente, uma voz diferenciada. Então talvez para Jacó se passar por Esaú não foi muito difícil. Talvez aumentou um pelo, engrossou a voz, porque a Bíblia fala que Esaú era um homem do campo. Então provavelmente ele era um cara forte, mexia com madeira, com animais, com criação. Então Jacó se passou por Esaú, enganou o pai, enganou o irmão. A partir deste momento, até o momento que ele se encontra com Esaú, passado muitos anos, Jacó viveu uma vida de perseguição, culpa, mentira. Ele foi enganado até para casar com a esposa dele. Ele queria casar com Raquel e não com Lia. Labão fez ele trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Ele trabalhou 7 anos para casar com a mulher. No dia de casar, no dia do casamento, na hora que ele entrou para o casamento, quem que estava lá? Lia. Aí ele falou: pô, Labão, eu não casei com Lia, eu queria casar com Raquel. Ele falou assim: não. Se não casar com a primogênita, você desonra a minha família. Tem que casar com a primogênita. Então você vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a Raquel. Ele foi enganado do começo ao fim. Aí chegou um ponto que chegaram os caras dele e falaram: deixa eu te falar um negócio, ó. Vai na frente, vai num tal lugar que seu irmão quer te encontrar. Qual que é a última lembrança que ele tem? Eu enganei o meu irmão. Anos e anos depois, meu irmão quer me matar. Jacó foi tão covarde, sabe o que ele fez? Mandou na frente os filhos dele, os netos, depois mandou os servos e as criações, e ele ficou para trás. Irmãos, se Esaú tivesse com vontade de matar, ele tinha dizimado a família inteira. Mas Jacó tinha um negócio que poucos têm. Ele foi covarde nesse ponto, mas ele foi audacioso com o Senhor. Ele deitou numa pedra, cara, e falou assim: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E a Bíblia diz que ele lutou com um anjo. E a palavra de Deus diz também, muita gente fala: lutou espiritualmente. Não sei se foi espiritualmente não, sabe por quê, irmãos? Porque de acordo com a palavra de Deus, ele fere a bacia de Jacó e ele passa a mancar a partir desse dia até o resto da vida. Então aconteceu alguma coisa ali, cara. Um anjo ali deve ter dado um jiu-jitsu nele lá e ele ficou arrebentado. E Deus restaurou a vida de Jacó e de Esaú, restaurou a amizade entre eles. Mas Jacó viveu anos e anos e anos de condenação, culpa e engano. O que ele fez com o pai, todo mundo fazia com ele. Próximo, vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Gênesis 4, de 8 a 12. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Mãos que derramam sangue inocente.
A palavra de Deus diz um cara chamado Caim. Caim tinha um irmão chamado Abel. São os primeiros seres humanos desta terra, cara. Os primeiros irmãos desta terra. Os primeiros irmãos da terra, cara. Irmãos. Eu olho meus irmãos, eu amo meus irmãos. Eu falo muito para minha mãe. O meu laço, o meu vínculo com o passado são meus irmãos. Foram eu e meus irmãos que sentavam no sofá. Minha mãe põe a gente de castigo, ficava olhando para a cara do outro até rir. Não sei se vocês faziam isso, minha mãe fazia. Batia, só eu estava errado, batia nos 3 para aprender. Irmãos, cara, é vínculo com a vida, com o passado. Se você não se dá bem com seu irmão, acerta, meu irmão. Acerta, irmãos. Meu pai perdeu o irmão dele tem 1 mês, né, pai? Meu irmão falou uma frase seguinte, o Augusto falou: pai, eu não sei, eu não faço ideia, e não quero saber o que é perder um irmão. Agora vamos lá, Caim e Abel. Abel trabalhava no campo com os animais. Caim trabalhava com as plantações. Caim fez uma oferta, Abel fez uma oferta. Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel pegou a melhor coisa que ele tinha para ofertar. Caim deve ter pego mais ou menos o que tinha lá, ofertou e Deus não se alegrou. Não disse que Deus falou: não gosto mais de você. Deus falou: você poderia ter feito como seu irmão que me entregou as primícias. Caim ficou invejoso e, pela sua própria e pura inveja, a palavra de Deus diz que ele levou seu irmão para o campo, levantou contra ele e matou o seu irmão. Irmãos, Caim, depois disso, presta bastante atenção. Depois disso, Deus chega para Caim e fala assim: Caim, cadê o seu irmão? Caim poderia ter falado: meu Deus, eu fiz uma coisa errada, me perdoa, Deus, nossa, o que eu fiz, Senhor? Por favor, eu fiquei nervoso, eu tive inveja, conserta meu coração. O que ele disse? Acaso eu sou tutor, vou mudar para portuguesar aqui, acaso eu sou babado do meu irmão? Eu tenho que cuidar de marmanjo? Deus falou assim: o sangue do seu irmão clama por mim. O que você fez? A partir de hoje, Caim, você será maldito onde quer que você for. Ninguém vai poder te matar. Você está protegido por mim, porque você foi criado ali, por Adão e Eva, ninguém vai te matar. Mas você é maldito a partir de hoje até o fim dos seus dias, e sua descendência será amaldiçoada. O que aconteceu? Eu procurei saber, tá, irmãos? Eu não sabia disso, eu tive que pesquisar para saber. A descendência de Caim foi para o campo, para um lado específico da terra. Diz os estudiosos que a cidade de Sodoma, Gomorra e aquela região foi povoada pelos descendentes de Caim. Se isso for verdade, realmente, o que os estudiosos apresentaram, quem povoou Sodoma e Gomorra foram os filhos de Caim, e foi quem Deus destruiu. Pouco depois, o que aconteceu? Deus manda água e consome toda aquela geração descendente de Caim. Foi eliminado do planeta Terra os filhos de Caim. A violência nasce no coração antes de chegar nas mãos. Acho que eu estava falando com o Arnaldo e com o Fidel esses dias para trás. O cara que comete um crime, uma situação de assassinato, igual o cara que morreu na academia esses dias, não tem nenhuma semana, né? Poucos dias atrás. Foi totalmente tramado, foi esperado, foi planejado no coração, na mente, e depois ele põe em prática. Por isso que a mente lembra aquela frase, oficina, como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Se você está com a cabeça vazia demais e não tem o Espírito Santo, o inimigo, ele usa isso contra você. Ocupe sua cabeça com a palavra de Deus, irmãos. Ocupe sua cabeça com louvor, deixa a cabeça vazia, não. Então vamos lá, mais um. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que vive maquinando pensamentos viciosos. Presta atenção nisso. Existe um homem na Bíblia chamado Amã. Esther, livro de Esther, quem tiver com a Bíblia aí, Esther, capítulo de 3 a capítulo 5. Eu vou resumir bem rapidinho a história. Esther casou com um rei, beleza? Deus usou a vida dela, aconteceu uma situação, ela casou com um rei. E ela tinha um tio chamado Mordecai. Esse tio era como um pai para ela, cuidava dela. E aí o que acontece? Amã, ele tinha raiva de Mordecai, porque teve uma situação que Amã salvou a vida do rei. Só que ficou por isso mesmo. Sabe quando você faz alguma coisa para alguém e ninguém lembra?
Ah, um dia a pessoa está precisando de dinheiro, você emprestou, e a pessoa já esqueceu, te trata até mal, às vezes. Isso acontece, tá, irmão? Isso é ingratidão, mas tudo bem. O rei foi salvo pela vida, o Mordecai descobriu uma trama contra o rei. E Mordecai contou para Esther, Esther, então tem uns soldados aqui que estão armando contra a vida do rei, conta para ele. Esther foi lá, contou para ele, falou, tem uns caras querendo te matar. Aí eles, lá no antigo, eles anotavam nos autos da história, nos anais da história, a situação. Mordecai avisou Esther, que não sei o que, não sei o que lá. Então foi isso que aconteceu, mas o rei nunca deu muita atenção para aquilo. Amã, que era braço direito do rei, não gostava dos judeus. Ele tinha preconceito com os judeus e ele fez uma lei para poder matar todos os judeus. E principalmente Mordecai, porque quando Amã passava, Amã usava o anel do rei. Então, se o Amã passava, todo mundo tinha que se prostrar. Mordecai, como um judeu, não prostrava, porque o judeu só se prostra diante ao verdadeiro Deus. Então ele não prostrava. Então eu falava assim, cara, eu vou matar esse cara. Nem que para isso eu tenho que matar todo o povo dele. E ele fez uma lei, e o rei bateu o seu selo, para que todo judeu fosse eliminado. Esther fez um jejum, e orou, e pôs todo mundo para orar, e aí um dia marcou um jantar, rapidamente, estou acabando, marcou um jantar, e nesse jantar Esther falou o seguinte, meu senhor, falou para o rei, meu senhor, estou aqui para te servir, estava Amã e o rei, estou aqui para te servir, não sei o quê, mas eu quero te fazer um pedido. Qual pedido, Esther? Peça o reino, metade do meu reino, que eu te dou, porque o rei gostava da Esther, amava a Esther. Ela falou assim, eu só quero a minha vida, porque o senhor assinou uma lei para me matar. Como eu assinei uma lei para me matar? Sim, Amã, o teu servo, armou contra mim, e me fez agora correr risco de ser assassinada. Amã, na escondida, falou, eu vou matar Mordecai, manda fazer uma forca de 3 metros de altura, que Mordecai vai ser enforcado na frente de todo mundo, na escondida, antes do jantar. O que aconteceu? Quando Esther aponta Amã, o rei fala, o que é isso que você fez? Você está querendo matar a minha mulher? Não, senhor. Vamos matar ele. O que tem ali para matar ele? Tem uma forca. Alguém levantou uma forca nessa madrugada, pois ele vai morrer na forca que ele mesmo levantou. Amã morreu na armadilha que ele mesmo tramou contra Esther e Mordecai. Amã passou muito tempo tramando pensamentos contra Esther, contra Mordecai e contra os judeus. Irmãos, presta atenção. Muitos pecados, eles começam batendo no seu coração. Vamos falar de algum específico? Adultério, lascívia, fornicação, engano, traição. Não é da noite por dia. Hoje eu vou fazer. Não é assim. O inimigo, ele é astuto e ele planta. Alguém contou uma história para mim há poucos dias atrás, que o cara era dono de uma casa. Presta atenção, essa história é bem interessante. Um homem era dono de uma casa. Nossa, eu esqueci quem me contou. E o Satanás chegou, bateu na porta, eu quero sua casa. Não vendo minha casa não, sai para lá, capeta. Não, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu quero só um prego na sua casa, só um prego, um só. Insistiu, o cara falou, tá bom, seu capeta, pode ficar com um prego aí. Satanás ficou caladinho, pegou o prego, pôs na parede e ficou lá o prego. Uma semana depois ele voltou com um bicho morto e pendurou no meio da casa. O dono da casa falou, não, a casa é minha. Ele falou, mas o prego é meu, eu penduro o que eu quiser no prego. 1 dia, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, aquela carniça podre, trazendo doença, trazendo bicho, trazendo maldição para dentro daquela casa. O que aconteceu? O dono da casa teve que sair da casa. Satanás não precisa de muito não, irmãos. Um prego, ele pode destruir a sua vida. Um vacilo, um erro, uma abertura, um celular, irmãos. 3 minutinhos vendo uma coisa que, isso aqui eu consigo entrar. Satanás é inteligente. O pastor Cícero já falou aqui, eu gosto disso. Satanás tem 6.000 anos de experiência. Ele é o cara mais inteligente que existe depois do Senhor. Ele vai jogando, ele sabe onde a gente pode cair. Ele joga uma semente, aí não deu certo, ele joga outra. Ele te põe contra sua mãe, ele te põe contra seu marido, ele te põe contra seus filhos, ele começa a te minar. No seu trabalho, se arruma uma inimizade.
pensamentos viciosos. É um perigo, irmãos. Quem maquina o mal acaba sendo vítima do próprio plano. Então vamos lá? Próximo. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que vive maquinando os pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Esse aqui é muito conhecido de todos. Um cara chamado Judas Iscariotes. Judas era um cara conhecido do Senhor. Ele era amigo de Jesus. Jesus escolheu Judas. Quem assiste The Chosen vai lembrar. Pô, Jesus escolheu Judas, você vai andar comigo. Provavelmente quando enviou os 70, Judas fez milagre, irmãos. Judas orou pelo povo. Quando multiplicou pães e peixes, provavelmente Judas foi um dos que partiu pão e multiplicou pão na mão dele. Judas foi usado por Deus. Judas esteve com Cristo, ele esteve o tempo todo. Mas ele resolveu entregar a Cristo por causa de 30 moedas de prata. Ele correu para o mal. Escuta isso. Quando estava na mesa e estava todos sentados, Jesus estava lá e falou assim: quem me trair vai pôr a mão, eu vou dar o pão molhado, um pedaço de pão molhado no sei lá o que tinha lá na comida, e entregou para Judas. Aquele que eu der de comer, é esse que vai me trair. Você sabe o que me chama a atenção, cara? Como que ninguém percebeu? Já pensou nisso? Ninguém percebeu. Porque se alguém tivesse prestando atenção no que Cristo falou, e visse Judas fazer isso, tinha caído de pancada. Pedro, que era esquentado, tinha voado na cabeça de Judas. Ninguém viu. Tanto é que a Bíblia fala que ninguém percebeu. Só que o que Cristo fala para Judas é muito interessante. Judas chega, Cristo entrega, Judas já tinha traído, já tinha pegado as 30 moedas de prata. Jesus fala assim para Judas: vai e faz logo o que você tem que fazer. Apressa-te, a palavra de Deus diz assim, ó, apressa-te e faça logo o que você tem que fazer. Judas saiu correndo para os fariseus e disse: eu sei onde ele está indo. Olha para você ver, eles estavam no cenáculo, eles estavam no lugar jantando. Jesus não falou: nós sairemos daqui, vamos para o Getsemane. Jesus não falou nada, não está escrito na palavra, então não sei se ele disse. Eles só estavam jantando. Judas saiu, os discípulos pensaram: Judas é o dono do dinheiro, e é uma tradição de você abençoar os pobres naquela noite. Então estava tranquilo, ninguém se preocupou com aquilo. Judas saiu correndo, foi atrás dos fariseus e disse: eu sei para onde ele vai. Quando chegar lá, mas como é que a gente vai saber que é ele? Porque eram os romanos, não eram? Os fariseus foram juntos, mas os romanos precisavam saber quem era ele. Ele falou assim: aquele que eu beijar, esse é ele. E o ósculo santo, na época os judeus tinham costume de os homens se comentar com um beijo. Judas chegou e disse: Jesus respondeu: oi amigo. Deu um beijo nele. Com um beijo você traiu o Filho de Deus. O que aconteceu com Judas, irmãos? Remorso, viu que Jesus apanhou demais, ficou com remorso, pegou as 30 moedas, jogou lá no pátio do templo, nos pés dos fariseus, correu, e a Bíblia diz que ele se matou, tirou a própria vida. Uma pessoa que corre para fazer o mal, revela um coração já tomado pelo mal. Uma pessoa que toma uma decisão cruel de maldade, o que ela fez só reflete o que já está dentro dela. Presta atenção nisso, irmãos. As suas reações, a forma como você age, já mostra como você está por dentro. Se você tomar uma decisão diabólica, desculpa, irmãos, mas essa é a palavra, tá? Não tem outra palavra. Traição, engano, mentira. Isso significa que já está dentro de você há muito tempo. A gente pensa, eu vou chegar lá. Próximo, testemunha falsa que profere mentiras. Mentira 2 vezes, hein? Vamos lá? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que vive maquinando pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. O primeiro é uma pessoa que mente, certo? Língua mentirosa. O segundo é aquele que mente a respeito de outros. A palavra de Deus diz lá em 1 Reis 21, Nabote tinha uma vinha. Essa vinha ficava ao lado do templo. Jezabel falou o seguinte, Acabe falou: Nabote, me vende a sua vinha, por favor. Não,
Acabe, eu não posso vender minha vinha, porque essa vinha é do meu pai, é da minha família. Eu quero deixar para minha família. Acabe falou, beleza, tudo bem, porque Acabe era mais sensato. Não, tudo bem, beleza, pode ficar com a sua vinha. Ele chegou em casa triste, Jezabel perguntou, ué, por que você está triste, Acabe? Não, a Nabote não quis vender a vinha para mim. Mas você não é rei, não? Sabe aquela palavrinha abençoada? Mas você não é rei, não? Achei que você fosse o mais poderoso dessa terra. Manda que ele tem que dar. Não vou fazer isso, o Nabote não vai me vender, não sei o quê. Jezabel falou, então deixa comigo. Jezabel chamou um povo, inventou que Nabote estava blasfemando contra Deus. Inventou que Nabote estava blasfemando contra o rei e blasfemando contra Deus. Chamou os anciãos da cidade, os anciãos ficaram sabendo e mandaram matar Nabote. Nabote foi assassinado por uma coisa que ele não fez, só porque Jezabel queria a terra dele. Ela proferiu a mentira e matou um cara que era completamente inocente. Olha só, Deus odeia quando a mentira é usada para destruir vidas. Beleza. Irmãos, essas 6 coisas que eu disse aqui, você pode pensar, Guilherme, mas eu não mato ninguém. Guilherme, mas eu não apresso para correr para o mal. Mas eu não tenho língua mentirosa. Irmãos, eu não estou aqui para trazer isso para você não, tá? Eu estou aqui para trazer para a minha vida. Todas as vezes que eu escuto aquela música que eu comentei no começo, ou que eu lembro desse versículo, eu penso, meu Deus do céu, eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho que lutar dia após dia. Né? Paulo que era Paulo, falava que tinha um problema, algo que ele tinha que lutar frequentemente, quem dirá nós. Todos os dias eu tenho que lutar contra a minha própria vontade, todos os dias a gente tem que lutar contra os nossos próprios desejos, todos os dias a gente tem que firmar em Deus. Então o que eu falei até o momento? As coisas que Deus odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que vive maquinando pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Amém? Qual que é a coisa que o Senhor abomina? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, isso acontece demais. Isso acontece muito. E Satanás samba demais nisso. Muitas pessoas que eu conheço já saíram de igrejas, dessa igreja, de tantas outras igrejas, por causa de confusão, rebelião, mentira e fofoca. Isso a gente não precisa falar, mas, irmãos, tem. Infelizmente, nós temos que ser verdadeiro. Eu uso uma frase muito. Eu posso muito mentir para vocês aqui, é fácil demais. Eu invento qualquer historinha aqui, vocês vão acreditar. Mas mentir para mim e mentir para Deus, não tem como. Como é que você mente para Deus, irmão? A palavra de Deus diz que antes da palavra chegar na sua boca, Ele já te conhece. Então é fácil. Aquele que semeia contenda entre irmãos é a última história, prometo. Moisés estava no deserto com todo o povo. De repente um abençoado chamado Coré, Datã, e eu esqueci o nome do último, Abirão. Coré chegou e falou assim, por que só Deus só fala com Moisés? Uai, por que só Moisés? Não, eu também sou poderoso, eu também sou um judeu, eu também sou hebreu, eu também sou povo hebreu, eu sou líder da minha terra. Não, senhor, eu também sou bom como Moisés. Coré juntou 250 homens, fora suas famílias, e bateu de frente com Moisés. Ei, Moisés, 2 milhões de pessoas, pensa, irmãos, eu vou governar essas 2 milhões de pessoas, deixa comigo, Deus fala comigo também. Irmãos, Moisés caiu de joelho no chão e falou, Senhor, eu clamo misericórdia. Sabe o que eu pensei na hora que eu estava lendo? Eu acho que Moisés sabia que ia acontecer alguma coisa. Sabe o que aconteceu, irmão, com Coré e com os outros caras? A terra abriu debaixo deles. E eles e toda a família morreram. Todo mundo morreu. Eu acho que na palavra de Deus fala, eu não me lembro disso, mas eu acho que foram 3.000 pessoas. Morreram imediatamente. Por quê? Começaram a semear contenda. Chegava na tribo de Judá e falava, por que Moisés? Chegava lá em Ruben, Moisés por quê? Por que não nós? Chegava nos levitas, os levitas, vocês que tocam aí, cara, por que não a gente? Chegava lá, Judá, outro, qualquer outro,
Não, por que não a gente? Benjamim, por que não a gente? Incitando contenda. Deus abomina a contenda. Semeadores de discórdia não apenas questionam pessoas, mas desafiam a ordem estabelecida por Deus. Já falei isso algumas vezes também, vou repetir, e já estamos caminhando para o final. O pastor Silas, agora mês de fevereiro, fazem 24 anos que eu estou aqui, 24. Pastora, muitos anos, eu vim aqui, o Malik tinha 8 anos de idade, hoje o filho do Malik nasceu, irmãos, glória a Deus. O Malik era criança, a gente saía para brincar, ia na casa dele para a gente brincar. Nesses 24 anos, irmãos, eu já desentendi com o pastor muitas vezes, muitas e muitas. Desentender respeitosamente, é óbvio, mas não concordar com ele, chegar para ele e falar, pastor, mas eu não acho que foi certo isso. E eu tenho essa liberdade para falar. Você sabe por que a gente sempre deu certo? Primeiro, que eu respeito ele como meu pastor, e segundo, como um pai para mim. É um homem de Deus que, na ausência dos meus pais, quando eu mudei para cá, esteve do meu lado, como diz a música do Resgate, é sempre bom ter um pastor por perto. Primeiro, que eu respeito ele. Segundo, que ele, cara, vocês podem não concordar, mas ele é a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Eu escolhi vir para cá, eu estava no Sol da Terra, eu tocava com os meninos Sonhos e Visões na época. Eu fiquei lá 3 meses tocando lá. Deus falou para mim, você vai para Monte Hebron. Sol da Terra, quem já foi no Sol da Terra? É uma igreja imensa, lá na Marcos Freitas Costa. E eu escolhi, a Monte Hebron, irmão, sem brincadeira, ela era desse tamanhozinho aqui, ó. A primeira Monte Hebron, quem vai lembrar? A Letícia lembra, cadê a Ali? A Lê Roger, ela era desse tamanhozinho aqui, ó, cabia 40 pessoas, 60 pessoas. E tinha pouquinha gente. A Vivi, cadê a Vivi? Está ali. A Vivian, a Viviane. A igreja era pequenininha. Deus falou para mim, eu quero você onde você vai ser útil. E é por isso que eu estou aqui, 24 anos. Não porque eu queria, porque não sei o quê, não, porque Deus mandou, irmãos. E se Deus mandou eu obedecer o pastor, respeitar a pastor, é isso que eu vou fazer. Porque ele é a autoridade que Deus colocou aqui. Então, se você tem alguma coisa para falar para ele, fala. Não fica com conversinha, não, pastor não me cumprimentou. Irmãos, é uma coisa que eu aprendi com o pastor Silas nesses anos da minha vida. O pastor Silas é de Curitiba. Quando eu fui em Curitiba, conheci a igreja dele de lá, porque tinha uma Monte Hebron lá. Eu entendi que todo mundo era igual. Você chega na casa da pessoa, presta atenção, hoje o pastor Silas mudou, mas você chega na casa da pessoa, cumprimenta ele, paz, Deus te abençoe e tal. Aí você vira as costas, como é que fica em Minas Gerais? A pessoa fica na porta lá, esperando você ir embora, não é assim? Entra no carro, levanta a janela, vai embora, não é assim, irmãos? Mineiro tem uma paciência, espera, aí conversa, aí comenta de novo, aí desce, oferece queijo e tal. O pastor Silas não. Tchau, pastor, valeu, fica com Deus. Você virava as costas, bem, fechava o portão, você fala, nossa, é o jeito dele. Ele mudou pra caramba, não é assim mais não. Ele é pastora. Mas é isso, respeitar quem Deus colocou na sua vida e não arrumar problema. Se você for sumarizar o que eu falei aqui, é orgulho, mentira, assassinato, vícios, iniquidade, mentira, falando mal de outras pessoas e contenda. Deus abomina. O que você tem praticado? O que eu tenho praticado? De tudo isso, o que você tem vivido? Para onde você está indo? As pessoas hoje só querem ouvir o que é bom. Por isso que, não vou falar nomes não, mas por isso tem pastor aí que tem bilhões de seguidores. Porque só fala o que é bom, irmãos. Irmão, você vai ser rico, ei. Irmão, você vai ser próspero, ei. Irmãos, olha, Deus vai estender um tapete de ouro para você passar, ei, que bom, que é isso que eu quero ouvir. Olha, Deus te ama, você é o fundo do coração do Senhor, que legal. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, Deus pode ter tudo isso. Com certeza Ele pode ter bênçãos maravilhosas, você vai andar em ruas de ouro, e você vai viver coisas maravilhosas na sua vida, em nome de Jesus. Mas Deus odeia pecado. Não adianta nada você ficar ouvindo caras que vão te prometer rios, mundos e fundos, se você não ouvir uma pessoa que vai falar o seguinte, irmãos, Deus não aceita o pecado. Se você não mudar de vida e não se arrepender, você vai passar o resto da vida nessa igreja sentado num banco. Mas na hora de morrer, amanhecer no inferno. A coisa que Deus mais odeia é o pecado. Agora eu vou falar uma coisa para a gente encerrar. O que Deus ama. O que Deus ama? Vamos falar do oposto. O que Deus ama, a Bíblia diz o seguinte, que Deus ama um coração contrito e quebrantado. Deus ama aquele que se arrepende. Deus ama aquele que olha para si e fala, Deus, eu não quero ser mais assim.
Deus ama aquele que muda o trajeto da sua vida. Eu estava indo para a destruição, mas o Senhor me mudou. Eu estava indo para a desgraça, desculpa essa palavra, mas Deus converteu toda aquela desgraça em graça. A Bíblia fala Amazing Grace, né? Graça maravilhosa, que lindo é o som. Porque Deus salvou desculpa a palavra novamente, um desgraçado como eu. Essa é a música Amazing Grace. Deus salvou você, irmão. Deus salvou a mim. Ele tem um plano para a sua vida, mas você precisa viver o arrependimento que Ele tem para nós também. Você não vai acessar o que Deus tem para você, que é a graça do Pai, que é o centro da vontade de Deus, seja ela qual for, se você não viver uma vida de arrependimento. A Bíblia conta 2 casinhos pequenininhos, Pedro e Judas. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus. Pedro se arrependeu e diz: Jesus, tu sabes que eu te amo. E a vida de Pedro refletiu uma vida de arrependimento. Já Judas, que traiu Jesus, que negou a Cristo, preferiu tirar a sua própria vida. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma luta constante para não fazer aquilo de novo. Remorso é aquilo que você fez e é isso mesmo, e é isso. Tem uma palavra, eu acho que foi... Eu estou esquecendo hoje. Ele diz o seguinte: o maior problema da igreja evangélica mundial é viver a nossa vida acostumado com o pecado, acostumado com aquilo que Deus se desagrada, acostumado, não, tanto faz, Big Brother começou, nada, não se acostume com o pecado. Não tema o que mata um corpo e não pode matar a alma. Temei aquele antes de fazer parecer o inferno, tanto alma como corpo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Romanos 1,18. Vamos parar de ouvir palavras que massageiam o ego. E vamos ouvir palavras, o pastor Silas prega todo domingo aqui, 24 anos que eu escuto a mesma palavra: posicionamento. Quem tem que dar o passo ali, meu irmão, é você. Poucos dias atrás, uma pessoa falou assim para mim: Guilherme, orando para uma situação específica, a pessoa falou: Guilherme, foi o pastor que falou, põe o pé, que Deus põe o chão. Mas se você não pôr o pé, Deus não põe o chão, irmãos. Dá um passo de fé. Terminando nosso assunto aqui, Deus ama o arrependimento. Deus ama aquele que se arrepende. Deus ama aquele que volta para si e fala: Deus, me perdoa, limpa meu coração, purifica minha vida. Eu quero ser um vaso novo. Uma canção muito antiga fala assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. É isso. Amém, irmãos? Vou terminar dizendo o seguinte. Em Lucas 15, essa história é a mais conhecida dos evangelhos do planeta. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás dessa uma que estava perdida. Ao encontrá-la, curou suas feridas, colocou os seus ombros e voltou para o aprisco. O versículo termina dizendo assim: há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que com as outras 99 que estão no aprisco. Eu quero fazer um convite para você. A palavra de Deus diz, Salmo 51, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Amém? Eu queria te fazer um convite, no seu lugar mesmo. Vem cá, Ju. No seu lugar mesmo. Não precisa levantar, só fecha os olhos se você quiser, se você puder também. Nós vamos orar, fazer uma oração. Nós vamos orar clamando arrependimento para a minha vida, para a sua vida, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, derrame o sangue dele sobre nós, para que a gente olhe para essa série de pecados e para as coisas que Deus odeia e comece a odiar o que Deus odeia e comece a amar aquilo que Deus ama. Porque no dia que isso acontecer na sua casa, na minha casa, na sua vida, na minha vida, nós viveremos um tempo novo. Nós cantamos aqui algo novo. Nós viveremos algo novo com o Senhor. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, se assim você desejar.
e peça para Deus aquilo que mais tocou no seu coração nessa mensagem. Foram palavras diretamente do trono de Deus para a nossa vida. Então peça a Deus que mude a situação, que tire qualquer situação que esteja impedindo a presença do Senhor na nossa vida, na sua vida. Permita que Ele faça morada, permita que Ele faça um renovo. Ó Deus, que eu não seja mais desta forma, fale desse jeito. Ó Deus, que eu mude a minha atitude, que eu mude o meu posicionamento, que eu enxergue o que o Senhor deseja para a minha vida, que eu seja segundo a Tua vontade. Pai, que essa palavra seja rema no meu coração. Ó Jesus, nós queremos sair daqui diferentes, porque o Senhor nosso Deus falou conosco nessa manhã. Não foi mais um domingo, mas foi a presença do Senhor que faz toda a diferença. Então eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser lapidado pela presença do Senhor. Eu quero abandonar tudo isso que foi dito pelo Guilherme, que vem da Tua palavra. Que cada exemplo, Pai, cada testemunho, cada história venha servir para que eu tome atitudes diferentes, em nome de Jesus. Amém.